computador. Então, muito boa noite a todos e a todas. Super bem-vindos à nossa quarta aula da Morar Rachel, nossa querida, que está nos trazendo muito conhecimento aí das letras hebraicas, da escrita, tá? Eu estou louco para ir lá no Museu Judaico ver a Raquel em ação, escrevendo uma Torá. É muito bacana, né, Simão? Imaginar uma Torá sendo feita, mais uma, né? Sempre é uma alegria, uma satisfação grande. Raquel, queria te agradecer por tudo que você já nos transmitiu e lembrar a todos que a gente está mandando pela inscrição no evento, né, lá no eventos.uqsp.br, e a gente está mandando as gravações da primeira, da segunda e da terceira aula, né? E hoje já está gravando, vamos ter a gravação da quarta aula, e a semana que vem a gente vai ter uma surpresa aí, que a Raquel vai fazer umas mágicas aí no Zoom, de mostrar para a gente um pouco a escrita acontecendo, né? A gente já testou aí com câmera do celular, câmera daqui, câmera de lá, para a gente poder. A ideia talvez seria fazer uma aula prática, mas acho que a gente vai ficar pelo Zoom mesmo, né? Quem quiser aula prática vai no Museu Judaico, lá na Martinico Prado, às quartas de manhã, né? Quarta de manhã, e no domingo também, que a Raquel está Também. escrevendo uma Torá. Raquel, por favor, a bola está contigo. Muito agradecido mais uma vez. Oi, boa noite para quem está chegando agora. É, então, vai ser bem bacana, espero, né? Essa próxima, o próximo encontro, quer dizer, hoje também espero que continue bacana. O próximo, a, a ideia é fazer a prática de tudo isso que a gente está vendo. Então, eu vou pedir um material, né, para a gente preparar para o próximo encontro, e que seriam canetinhas, do tipo que tem uma ponta, de dessa ponta chanfradinha, tipo essas canetinhas, de marca-texto, que tem essa aqui ponta quase de caligrafia, essa canetinha pode ser qualquer uma, é legal ter colorida, lápis de cor, papel e também palito de sorvete, se vocês tiverem, bambu. Eu vou mostrar hoje um material que vocês tiverem em casa que dê para brincar, é bom. E aí a gente... Raquel, É... Oi, quem está falando? esse modo de exibição que você colocou não está Ah, tá muito legal, porque a tela do PowerPoint ah, não tá, estava saindo, então. estava aparecendo com Tá uma aí. tarja preta em cima e você do Ué, lado. tá bom. Vamos tentar daquele outro jeito, que acho que mesmo Tá, você estando na frente da tela, fica melhor para a gente. Não tá sei, bom. sugestão, vamos Então, tentar, né, turma? vamos tentar de novo. Tá bom. É, ok, vamos ver de Carolina disse que novo. chama caneta com ponta chanfrada. Obrigado, Carolina. Caneta com ponta chanfrada. Ótimo. Tá. Vamos ver, então, se assim fica melhor. Ficou melhor. Espera um pouquinho que está chegando, Morar. Melhorou? Engraçado. Por que está aparecendo uma tarja preta em cima do teu PowerPoint? Vocês estão vendo também, não estão? Uma tarja preta em cima. Agora quase saiu. Acho que saiu, né? Passa para frente mais uma. Acho que é assim mesmo. Acho que tem uma tarja preta que aparece. É, Ué, peraí, vou fazer. Peraí. Então, enquanto a gente, só mais um minuto, vamos ver aqui. Vou tentar uma outra coisa. Vou tentar só, agora que a gente está no comecinho, tentar ver uma outra coisa.
Você enxerga o PowerPoint, Raquel? Eu enxergo uma. Eu não sei se eu enxergo igual vocês, eu não estou enxergando essa tarja preta. Então, por isso, talvez. é, uhum. Peraí. Ok, aqui. Vamos ver se eu. Aqui melhor. Vamos ver agora. Agora. Será? Enfim. Agora eu não consigo voltar para o Zoom, que eu mexi na tela do PowerPoint, mas eu não consigo voltar para o Zoom. Aproveitar que o Marcelo está chegando. É, ok. Isso, vamos ver agora. Ele congelou lá. Isso, vamos ver agora se melhorou. Continua aparecendo? Esperar um pouquinho, Mora. Tá vindo, tá vindo. Demora um pouquinho. Ah, Ah, agora está aparecendo uns pedaços do teu texto em cima. é porque daí ah, eu- Estava a melhor. minha tela é antes, né? Ficou a minha tela inteira, né? Bom, vamos lá, Mora, ver o jeito que dá, vamos tocar. Ah, tá. Gente, todos bem-vindos, bem-vindas. Mora está acertando. Hoje, quando funciona, funciona bem. Quando não funciona, né? E agora eu não estou conseguindo voltar. Tá, gente? Desculpa, milhões de desculpas. Eu sou boa com pluma, com pena, com. é, Eu teria que abrir tudo, vai demorar muito, é melhor ficar assim, tá? Vamos, vocês vão ver a minha tela mesmo, Tá bom, tá? Porque, ah, vamos embora, vamos em frente. é, Coragem. tentei. E a gente, isso que a gente experimentou antes. Bom, o que a gente viu semana passada? Um minutinho, só para Oi, chegar. Só um minuto. não, eu já ia começando a falar, não era nada assim. Revendo o que a gente conversou, só para se alguém lembrar e alguém. Eu não estou vendo vocês hoje, antes eu via, então quem tiver que falar, por favor, falem em voz alta, porque eu não estou enxergando vocês, não sei por quê. É, a gente viu um pouco das letras hebraicas, um pouco não, a gente falou só das letras hebraicas, mas a gente viu dentro da árvore, né? Então, como que cada letra era um caminho que conectava com uma sefirá. Eu expliquei um pouco o que era a sefirá como uma força, um poder de da fala da construção desse mundo, na exegese, na criação. Então, como essas letras eram os suportes, né, as ligas, as vigas dessas forças, dessas falas na criação desse mundo. Aí na exegese, no texto, então, como se essas letras fossem os blocos, também os tijolos dessa construção, tem as letras menores e as letras maiores. Esses tamanhos dessas letras eles vão influenciar no entendimento, na explicação, na exegese, também no Midrash, né, na história, assim, na lenda, no mito, mas vão também influenciar na gematria, na numerologia, no valor dessa letra. Então, a gente, quando vai estudar esse texto, a gente estuda no, na tradução da palavra, a gente estuda
na matemática da palavra, a gente vai estudar no entendimento, no ideograma dessa letra, então a gente não lê só o texto linear, a gente vai estudar em todos esses valores que era o que eu estava mostrando, né? Fazendo a, né? Demonstrando, fazendo a ilustração. E aí depois eu fiz uma ilustração, não é brincadeira, mas um midrash do como que pela Torá começar com a letra Beit, que é a segunda letra desse vocabulário, desse alfabeto, e não com a letra Aleph, como a demonstração que se acredita que ela, de novo, esse midrash que é a Torá que fala a verdade, porque nós vivemos no mundo da dualidade, então quando começa com a letra 2, por que que essa tradição acredita que isso traria a verdade e como que nós acreditamos, então, o que que seria a mentira por esse alfabeto. Depois demonstrei também como que esse desenho da letra, né, desse alfabeto, depois da evolução histórica, é, a letra, como não existe o desenho, existe a letra reta, com o sentido na palavra e tal, mas não existe o ideograma da letra que representa o pecado, porque não vai ter pecado na Torá, e o ideograma que representa a letra da boca, ela vai demonstrar em figura em fundo o que, que teria dentro da boca desse alfabeto sagrado, vai ter sempre a letra da criação, o Beit, dentro dela. E depois apresentei também num texto, como vai mostrar a questão das marcas que os escribas fizeram e que hoje fazem na perpetuação do texto, letras que não existem, que não são lidas, que não têm valor nem numérico, nem fonético, nem simbólico, que é a letra nuna invertida, que é uma marcação simples do texto, mas é letra, não é aquele pontinho que a gente viu no encontro 2, que é só não, que é para chamar a atenção da dúvida se existe ou não existe aquela letra. Aqui nesse nuna, letra nuna invertida, é para chamar a atenção que esses versículos aqui, eles são desse lugar no texto, eles são de outro lugar no texto, eles são um livro à parte, eles são um lugar especial, um versículo muito especial, quer dizer, chama a atenção, tipo, fala assim, olha, aqui para, isso aqui é uma coisa especial, ele vai sozinho. Então, vai sozinho para onde? Vai sozinho no texto como um livro especial, ou vai sozinho para outro lugar, ou vai sozinho como povo? É para separar mesmo esses versículos dos outros versículos. Por que se separa, para onde separa, como separa, a gente sabe, com esse número que é como se fosse uns parênteses, que não tem, como não tem ponto de interrogação, não tem ponto de exclamação, não tem entre parênteses, não tem outro tipo de pontuação, né? Como a gente fala hoje, caracteres especiais, não vão ter caracteres especiais para fazer senha de internet, nada disso. Então, a letra mesmo, que são os únicos caracteres que vão existir, elas vão aparecer de cabeça para baixo, tá? E depois eu terminei fazendo aquele midrash, que é o midrash do não só o fonético da letra separada, mas fazendo todo o midrash fonético da palavra shalom, né? Então, qual é o entendimento do que seria paz e por que a palavra paz ela é escrita com essas letras, como que a ideia de paz é a transferência do ruído universal para o silêncio universal através do estudo, que é essa a ideia nessa tradição do que seria paz e da onde a paz viria. Né? Então, aqui um resumo do que a gente viu, do que a gente tratou semana passada. Então, hoje, continuando, a ideia é
falar um pouco qual é o trabalho do escriba e da onde que ele vai. O, claro que agora o, tá, isso. Então a gente viu esse aqui, o, aquele mesmo slide que a gente viu semana passada, que era a árvore da vida, sempre esse é um símbolo bastante importante, impactante. A gente vai continuar pensando, né, nessa estrutura de trabalho, sempre essa estrutura, as letras, todo o trabalho do escriba, ele é meditativo. Então, então hoje eu estou falando do trabalho do escriba, não necessariamente precisa, quando a gente fala meditação, muita gente já remete para a mística, para a cabala, por isso que eu trouxe essa árvore. Não necessariamente toda meditação precisa ser em cabala, mas o trabalho do escriba vai ser meditar nas letras. Então, quando eu vou meditar no Aleph, por exemplo, alguém está vendo o Aleph aqui no meio, vamos dizer, em cima tem uma esfera solitária, depois de cima para baixo tem esse eixo, primeiro, que é entre sabedoria e entendimento, e o Aleph vai estar nesse segundo eixo, que é entre misericórdia e restrição, né? Gevurah é heroísmo, alguma aqui está força, rigor, né? E compaixão, que é Hesed. Então, quando eu estou meditando, escrevendo, por exemplo, qualquer letra Aleph que eu estou escrevendo, eu não preciso estar necessariamente aqui pensando ou vendo a árvore da vida, mas eu vou meditar naqueles que eu falei para vocês, o Aleph, que era a letra Yud de cima, mais o Yud de baixo, que se encontram no Vav, que é aquela letra E, que é aquela letra reta. Então, assim, o que é o mundo celeste, o que é o mundo terrestre e aonde eles se encontram? Então, a compaixão é essa que vem de cima ou a compaixão é a que vem de baixo? A restrição é o mundo, né? O rigor é o mundo de cima ou a restrição, o rigor é o mundo de baixo? Em que momento esses Aleph, né? E esses dois mundos, esses dois Yud, se encontram, se complementam. Então, eu estou escrevendo texto, eu estou ouvindo qual é o contexto e o pré-texto, né, do texto que está sendo escrito nesse momento, e essas duas forças, né, de compaixão, de rigor, estão se encontrando, estão se complementando, e é essa meditação que eu estou fazendo. Pode estar em Hesed de Gurá, eu posso estar visualizando essa árvore, ou não, se eu sou mais mística, menos mística, mas eu estou nesse encontro dessa árvore. E aí vai ser a mesma coisa em cada uma das letras, eu estou na do estudo, que é entre Rod e Yesod, nesse terceiro eixo aqui, quando vai para baixo. Então, Rod é na reverberação e o fundamento, a base, ela está no caminho. Então, quando eu estou falando no estudo, na letra que vai trazer os ensinamentos, qual vai ser o ensinamento que eu vou buscar lá em cima para trazer para a base desse mundo. Então, as letras, cada uma delas tem o seu nome, tem o seu número e tem esse outro caminho que a gente está trazendo, que está construindo, que é esse tijolo que está trazendo. Então, é um trabalho que ele é lento, ele é demorado. Eu tenho que escrever, pensar na forma, a forma tem que ser... tem um jeito certo, né? O caminho, vocês viram semana passada, o caminho 1, 2, 3, para fazer o formato da letra. Ele tem que ser dito em voz alta, eu tenho que saber, então, como eu tenho que pronunciar, eu tenho que saber em hebraico o que está sendo dito, e meditar isso que está sendo falado nesse contexto. E aí, o material que a gente vai usar, que o escriba vai usar para trabalhar. A gente, em hebraico, né, a gente fala
culmus, dio e class. O culmus é essa pena que vocês estão vendo, o dio é a tinta e o class é o pergaminho, tá? É, o culmus que vocês estão vendo é o nome que a gente dá para pena. Só que pena em hebraico a gente chama notzá, né? Em inglês a gente fala quill. Então, por que esse nome culmus, se culmus não quer dizer pena, né? Culmus é nada mais nada menos que uma medida, é uma medida talmúdica. Eu deixei grande essa foto dessas biqueirinhas, dessa pena, quem trabalha com caligrafia ou com desenho, que faz desenho de pena, e compra essas que tá aqui em metal embaixo, sabe que tem um tamanho a pena. Quando você pega lá em cima a pluma, né, do animal, a gente aponta, ou vocês veem aqui embaixo, culmos pode ser do animal, pode ser assim metal, ou pode ser assim bambu, tudo vai se chamar culmos, porque culmos é a medida. Esse desenho em branco, se vocês forem ver, essa ponteira mais da esquerda, ela tem o biquinho mais largo do que essa da direita, que está com o pretinho, né? O lápis, sei lá, mais pretinho, ela é mais fina. Então, essa medida desse que vai encostar no papel, vamos dizer assim, isso é o culmus. Então, você vai ter um culmus de 0,3, 0,1, 0,5, tá? Essa medida dessa largura da ponta da pena, isso é que chama culmus. Se é de bambu, se é de metal, se é de animal, não faz diferença. Então, você vai dizer se é quill, se é bambu, se é metal, né? Se é feather, né? É outra ideia. Culmus, a gente usa esse nome por causa porque é a medida. Em geral, vai depender. Se você, metal não é aconselhável, não é permitido para escrita sagrada, para escrita de Torá, mas bambu sim. Era costume em algumas regiões antigamente se escrever com bambu. Não é tão comum, mas se encontra em alguns escribas que gostam de escrever com bambu. Hoje é bem raro. O mais comum mesmo era pena, e as penas permitidas são as penas dos animais que a priori, a princípio, eram ou são permitidos na alimentação judaica kasher. Então, é muito comum hoje em dia você encontrar pessoas que escrevem ou com pena de tu, ou com pena de pato, ou com pena de ganso. Eu, por escrevo, gosto de escrever com pena de ganso. Eu tenho aqui várias assim. Eu escrevo com pena de ganso porque uma amiga minha tem ganso num sítio, ela cria e as penas caem. A gente não precisa matar o animal para pegar a pena. Então ela recolhe no chão, eu lavo e depois preparo para escrever. Uma das, né, do curso, uma das aulas do curso, um dos preparos, uma das práticas importantes para um escriba é saber preparar a sua própria pena, tá? Então, isso é sobre a pena, o culmus. O dió, a gente aprende a preparar, mas é mais difícil. Eu não conheço ninguém dos meus amigos que faça o seu próprio dió. Chama dió porque já é um número assim. Tem nome mais tradicional para não confundir com tinta, porque quando você fala dió, você já sabe que é mais especial uma tinta para escrever Torá. Tem diferentes tipos de qualidade
É, e tem algumas receitas que a gente sabe que são diferentes. A gente aprende com base, a receita, qual é a base. A base dela é essa que chama de walnuts, né? Walnuts, que é a noz que dá no carvalho, na árvore de carvalho. Então, quando a casca do carvalho ela é machucada, ela forma essa bolinha, esse desenho que vocês estão vendo, e ela tem bastante tanino, essa bolinha, né? É um tipo de uma ferida. E aí a gente pega essa noz, tritura e mistura com sulfato de ferro. Essa é a base. A quantidade, exatamente, eu perdi essa receita. Eu não sei. Na verdade, nunca fiz, só aprendi que é assim que faz. E eu sei que tem algumas receitas que usam vinho, outras pessoas e outras receitas super condenam o uso de vinho, outras, essas que condenam o uso do vinho, fazem com vinagre, porque precisa essa tinta ter mais fluidez e precisa essa tinta ter o brilho. Então, assim, essa noz e esse sulfato de ferro, todos têm. Um deles serve com prego na hora de misturar, outros colocam mais goma arábica, outros colocam bem pouquinho goma arábica, outros colocam um pouco de vinagre para dar mais fluidez, outros colocam menos vinagre e colocam mais goma arábica. Essa receita é que vai fazer essa diferença e essa é que vai dizer se essa qualidade, se é esses vidrinhos aqui diferentes e vai dar o preço e vai dizer quem gosta mais, aquela tinta que com o tempo, quem chega perto da Torá vai ver que ficou mais vermelha, mais brilhante, menos brilhante, dura mais, dura menos, vai ver o tipo da tinta. Mas todas elas são ok, todas elas são kasher, todas elas vão dar um bom trabalho. Agora, todas elas também é interessante quando a gente trabalha, então ela é bem diferente de cheiro e de textura do que uma tinta nanquim. A tinta nanquim ela é feita da folha, né? E essa aqui, como essa noz, assim, ela é quase feita da madeira, né? Então ela é diferente. E, e também, assim, ela seca muito rápido. O nanquim demora muito para secar. Ela seca muito rápido, ela mancha muita roupa. É uma tinta bastante complicada de trabalhar. Assim, quando eu dou aula, assim, vou sair, eu morro de vergonha, meus dedos, minha mão está sempre suja. É uma tinta mais complicadinha da gente trabalhar. A minha manicure reclama bastante. Coisas de mulher no ofício. E aí a gente tem agora o claf. Claf, sim, claf a gente pode, assim, é uma folha em hebraico, o que a gente chama de folha, mas nesse ofício a gente fala pergaminho. Né? Então, o claf pergaminho, aqui a gente tem algumas fases, né, da preparação do pergaminho. Essa primeira, assim, à direita, é quando a gente pega o animal, lava bem esse couro, tira todas as impurezas e não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de ver um curtume, como trabalha um curtume, mas assim, tem que lavar bem e é como a pele das pessoas, quando você vê propaganda de creme, assim, você vê que tem uma camada da pele, da derme, epiderme, não sei o que lá, e a pele a gente divide, ela abre. Então tem o lado da onde tem o pelo e tem o lado que fica para dentro, né? Então tem que ir limpando isso, tem que ir lavando bem e separando esses lados e depois que lavou, separou, limpou, a gente estica nesse quadro, deixa esticando para secar.
E ela fica com esses ganchinhos, aquelas que a gente vê no tapete, às vezes na estrada, na rua, que fica com esse desenho assim, é, por, é de esticar, né? Para ficar mais fininho, você vai lavando, vai molhando e vai esticando. Você vai lavando, vai molhando e vai esticando. Até ela ficar o massa, como se fosse uma massa. Esse couro molhado, ele permite você ir esticando. E aí, em cima, assim, à esquerda, a gente vê os vários pergaminhos já esticados. Depois que eles já secaram e estão secos, aí você entra com a lixa fina, bem fino, mais fino que puder. Aí, esse é o tamanho do animal. Depois que está lixado, aí você entra com o corte. Tem que imaginar esse aqui da foto, se dá para ver esse primeiro lá embaixo, reparar bem, ele tem, por exemplo, uma ferida, ele tem um buraco. Esse buraco pode acontecer na hora que esticou, ou às vezes é um animal que foi morto por caça e ele tem machucado de tiro, ou ele tem machucado de um outro animal, porque esses couros que a gente vai usar, eles são igual das aves, não precisa matar necessariamente de forma caché. São animais que eu posso usar para escrever Torá, para escrever Mezuzá, para escrever Tefilin, animais que, a princípio, seriam permitidos na dieta judaica, kasher. Mas eles não precisam morrer da forma que eu precisaria matar se eu fosse comê-los. Então, eles às vezes têm machucados. E aí eu preciso, então, medir, ver qual pedaço desse animal eu vou poder usar para escrever, e aí, se der um tamanho para um pergaminho, para uma folha de Torá, então o centro todo maior, primeiro, eu vou dedicar para cortar, né, para fazer o tamanho de um class, né, de uma folha para torar. Depois, em volta, se sobrar algum pedaço, eu vou cortar para fazer a mezuzá. E só ali na ponta, na beirada, se sobrar espaço, eu vou cortar para fazer as tiras para o tefilim. Então, um boi, por exemplo, vai dar para isso tudo. E aí vocês estão vendo, embaixo aqui à direita, eu já tenho cortado os pergaminhos, esses são já para mezuzá, e à esquerda são várias páginas já cortadas de Torá. Então, a Torá, elas são pergaminhos, folhas grandes. Quem já viu uma Torá vai saber, uma Torá pequena, por exemplo, tem 45, 48 centímetros de altura. Ela pode chegar a 60, 62 centímetros de altura, às vezes mais até. Então, o animal, ele não tem todo esse tamanho. Às vezes tem muito menos. Isso eu estou falando de vaca, de gado. Se a gente for falar de ovelha, né, de cabra, eles são bem menores, inclusive. Então, pensar tudo isso na hora de cortar, de preparar esse clavo, de fazer esse pergaminho, é tudo parte. E depois, assim, já o escriba aprende a fazer, é parte do trabalho milenar. Igual a 3.000 anos, nós somos treinados a fazer sirtut, que chama, que são as linhas. Antes de escrever, a gente tem a linha já marcada para poder fazer tudo retinho. No curso, quando a gente aprende a fazer a medida, aprende a fazer a marcação, a olho e tal. Hoje em dia, eu não preciso mais fazer isso de novo, igual eu compro a tinta, eu já compro esse pergaminho marcado e essa marcação já é calculada e feita pelo computador. Então, tanto da Torá, como do Tefilim, como da Mezuzá, esse cálculo da folha inteira, né, do animal, qual parte vai para a Torá, qual parte vai para a Mezuzá, qual parte vai sobrar.
para sobrar ou não, vai ser mais próprio para fazer tefilim. Quem não sabe, tefilim é o filactério, e dentro das caixinhas que vão na cabeça ou no braço, vai um pergaminho fininho, assim, que é menorzinho, então por isso que dá para fazer do lado. Já é calculado, marcado, riscado assim, por um computador, que fica mais fácil. Então a gente já compra pronto. Uma questão que eu acho bacana, que às vezes tem gente que não se dá conta, é por que que essa tradição usa como suporte o pergaminho animal, né? Tem pessoas mais recentemente assim que se incomodam muito de, de que seja animal, que tem vegetarianos que falam assim, ai, mas puxa, por que que o sagrado é ainda animal e não pode ser de outro jeito e tal? É, realmente, eu acho que essa é uma questão e que com os anos essa pergunta vai se tornar cada vez mais frequente. Ah, eu não sei se eu tenho a resposta, eu não sei se quem não se deu conta ainda e que agora vai, eu chamei a atenção, vai ficar mais incomodado, mas enfim. Ah, uma das coisas que eu gosto de pensar é que essa tradição, a gente falou logo no primeiro encontro, né, na importância da escrita para a transmissão do conhecimento, toda a evolução da humanidade quando a escrita se tornou possível, a leitura, então essa tradição quando ela é passada, e como que nessa cultura, né, nesse povo, né, nesse lugar, o suporte eram os animais. No deserto, não tinha outro lugar para que essa escrita fosse possível. Então, no Egito, você tinha o Nilo, o papiro era abundante e era fácil você fazer escrita, desenho, quadro em algum suporte vegetal. Na China, o papel arroz, né, você tinha abundância do arroz, sempre teve, e era fácil você ter o suporte do arroz. Hoje em dia, a gente pode plantar, reflorestar, então a madeira como suporte para fazer o papel também é uma coisa básica. Se você pensar esse povo nômade no deserto, não tinha outra possibilidade. O que existia era um animal, fosse cabra, fosse ovelha, era isso que a gente tinha para escrever e, e para sacralizar. Então, quando você tem no texto, faça para mim os sacrifícios, esses animais, e faça esses, é, então, os filactérios, e que tem que ser desse couro, e está escrito que eu quero esse couro. E quando você tem animal como vida, né? Eu sei que árvore também é vida, eu sei que arroz também é vida, eu sei que papiro também vem de vida, mas animal é mais próximo da minha vida, né? É mais próximo do meu entendimento. Então, quando eu tenho esse animal e eu não precisei matá-lo para fazer o meu sagrado, eu ainda estou confortável com isso e eu acho bonito, tá? Então, tá nesse lugar aqui o clássico, o pergaminho. É, e já existe a discussão, então quem está levantando essa pergunta agora, bem-vindo ao clube, tem bastante já biografia para ler, para entrar nessa discussão. É, Morar, pode ser papel, então? não, isso que eu estou falando, não pode, né? Existe quem queira, mas para o sagrado judaico tem que ser exatamente como era 3.000 anos no deserto onde não existia o papel, né? Mas essa questão ecológica aí não interfere? Para quem? Interfere para muitas pessoas se sentem incomodadas. Para a tradição judaica, animal, eu sou animal, eu vou morrer, o boi vai morrer, o carneiro vai morrer, ecologia se refaz.
O problema é a gente cuidar. Então, você vai ter esses coros, esses bezerros, esses bois sendo tratados assim, orgânicos. Eu tenho couro orgânico hoje, né? Mas que é uma das áreas, né? Ecologia não é você extinguir o animal. Esse animal que é usado para torar, eu não estou comendo, né? E muita gente que é vegetariano usa sapato de couro, usa bolsa de couro, entendeu? Então, assim, vai usar por enquanto Torá e tefilim de couro. Não tem ainda nenhum adendo alahá que fala que é permitido Torá de couro vegetariano. Já existe couro vegetariano, né? Mas ainda não é permitido para os rituais judaicos. E o que é couro orgânico? Você falou. Couro orgânico são mesuzot, klafim, de bois que foram criados livres, que foram alimentados sem agrotóxicos, que morreram de morte morrida e não para serem comidos, que tem todo um outro tratamento. Que tiveram esse cuidado para que não fossem, esse couro não fosse pego por uma indústria consumista e assim voraz, né? Que eles fossem que é garantido que eles tiveram uma boa vida e uma boa morte. Em resumo. Morar não existe pergaminho sintético? Ainda não. Não, existe, isso que eu estou falando, assim, desses vegetais, esses pergaminho vegetal, existe pergaminho de, mas ele não é ainda kasher, ele não é próprio para ser legitimado nos rituais judaicos. Agora, em Israel, eles comercializam uma Torá escrita em papel para fins de estudo. Ah, que é igual a mesma coisa que você vai estudar no livro, ele é só bonitinho para dar de presente, mas qualquer Torá impressa, seja ela no formato que for, é Torá impressa. E aí você pode estudar, não faz diferença nenhuma, essa em papel ou aqui no computador. Você pode estudar onde você quiser, só que no papel você pode estudar no Shabat, no computador você não pode estudar no Shabat. Mas a mesma coisa. Agora, você, em sinagogas que não são reformistas, você precisa de Torá que seja em cor escrita, com todas essas regras que eu estou dizendo. Sinagoga reformista pode usar, tem algumas que usam até essas de papel. Não tem rabinos que não veem problema nisso. Obrigado. Reformistas, vamos dizer, radicais. Tem uma ala da reforma que já não aceita mais isso. E eu falo não aceita mais porque a própria reforma já está fazendo uma releitura e está voltando atrás em algumas coisas do que era no início da reforma em 1920, 1930. Né? Já está voltando atrás em algumas coisas. Muito obrigado. Não, estamos aqui. Tá? Então, opa! Então, assim, e a gente tem também uma coisa que a gente acha que toda Torá ela é exatamente igual, e eu falei das letras. Aqui vai ser um pouco mais difícil, mas eu vou tentar mostrar para vocês 4 tipos de pontes de letras na Torá. Elas são bem parecidas, como vocês podem notar aqui. Quem não conhece o alfabeto vai ter mais dificuldade de ver, mas não são todas as Torot com as mesmas letras e elas não são todas iguais. Então, aqui eu trouxe 4 fontes de letras diferentes na Torá. Existem mais umas 2 que são bem raras, mas já encontrei aqui por São Paulo. As 4 mais comuns, as 3 mais comuns são essas que estão aqui em branco. Essa que está no quadradinho separado é um pouco menos comum, mas também a gente acha. Então, essa primeira à direita
é aquelas que a gente chama Ashkenazi, que é Beit Yosef. Ashkenazi são dos judeus que são ocidentais, vamos dizer. Então, repara na primeira letra direita no Aleph. Vamos olhar o Aleph de cada um, a gente vai perceber que tem outras letras que são bem iguais, mas o Aleph não é. Então, o Aleph dessa Beit Yosef, que é hoje, assim, quase em São Paulo, a mais comum, é a que eu escrevi, a que eu aprendi a escrever, a gente vê essa pelo Aleph. Vai nessa de cima ao lado, é a escrita Sefaradi. A Sefaradi, que é dos orientais. São dos judeus que já vêm mais, assim, do Egito, da Grécia, da Itália. Seria, se vocês veem o Aleph, ele já é um pouquinho, olha, principalmente naquele Yud de cima, a gente já repara uma diferença boa, né? No, é, embaixo, nesse sozinho, ele é quase igual, porque ele é separado Ari, né? Ele é quase igual do Beit Yosef da de cima, só que o Yud de baixo do Aleph, ele é reto. A de cima, o Yud de baixo, vocês vão ver que ele cai, e o de baixo, ele é sentado. Parece bobagem, vocês acham que é caligrafia da pessoa, mas não é. Ele tem uma filosofia por trás, por que que ele é assim, por que que ele é assado, faz uma diferença. E se vocês forem para esse do lado, na terceira linha, bem no meio, vocês vão achar um Aleph, e aí ele já é diferente dos outros três Aleph. Alefim, sei lá, Alefim, né? Aí no meio, na terceira linha, vocês já vão ver que ele é diferente também. Então, assim, são 4 tipos de letra. Como é que a gente vai... As outras letras vão ter algumas diferenças também, mas vai ser mais... Eu achei que talvez é mais difícil de reconhecer e não tem em todos os textos, então pelo Aleph aqui que a gente já viu, e acho que quem não conhece pode reconhecer o Aleph, vai poder perceber. São sutis, Torá é Torá, letra é a letra, quase a mesma coisa, mas tem diferença de fonte. Sei lá, da Arial para Times Square tem tanta diferença assim? Não, são fontes. E aqui são fontes. Então a gente chama, Beit Yosef, Ari, né, Ari ou Arisa, o que chama é Velish ou Edota Mizrah. Sefaradi simples. Então, quando vai pegar um sefer e vai fazer um restauro, por exemplo, tem que saber em qual escrita que está, qual é a fonte, porque se não conhecer a fonte, não vai saber restaurar. Cada uma dessas fontes pode ter uma diferença naqueles pontinhos que vão anular ou cancelar, por exemplo, se vai ter uma letra sobrando, uma letra faltando, vai fazer diferença naquilo que o professor Simão perguntou, por exemplo, o tikkun le, aquela do lugar da onde a gente copia, quando tem uma fonte diferente, pode haver talvez uma diferença na escrita. Então, para restaurar alguma Torá, tem que saber exatamente qual é a escrita e ter o lugar de copiar exatamente igual para poder restaurar exatamente da onde ela veio. Então, reconhecer primeiro a fonte e saber se você tem exatamente o lugar para poder copiar. Outra coisa que é interessante quando a gente vai pegar um texto no trabalho é entender essas letras compridas, assim, a gente olha uma Torá, quem já chegou perto, vai ver que tem umas letras assim bem esticadas. E o que é isso que as letras de repente se espreguiçam, né? Parece que estão fazendo preguiça, assim. É porque a gente precisa daquela coisa que tem no texto comum, que é assim, como é que eu justifico o texto para dar o tamanho da coluna? Tem letra que dá para fazer justificativa de texto, tem letra que não dá para justificar o texto. Então,
O Aleph, por exemplo, eu não tenho como esticar. Agora, essa última letra do alfabeto, o Taf, eu consigo esticar. O Resh aqui embaixo, na última linha, eu consigo esticar. Essa última, que era aquele Het, que é aquele que é o pecado, eu não consigo esticar. Né? Então, eu tenho que prestar atenção em que posição que eles estão no texto para saber qual que eu vou esticar, qual que eu não vou esticar. E aí também é parte da arte do escriba, não ficar esticando tudo, porque quer dizer que ele não está sabendo diagramar direito a linha, mas às vezes tem uma palavra que ele está lá meditando que ele quer muito chamar a atenção para aquela palavra. Então ele estica. Esse texto primeiro que eu vi, ele está justificando que esse tem um monte de espaço em branco que vocês estão vendo aqui. Esse é um texto que está cheio de letras alongadas assim, porque é um texto que tem uma diagramação bem diferente na Torá, que é um texto que fala da travessia do mar. Então, quando a gente vai escrever a travessia do mar, cria-se duas colunas. É um texto bem curtinho, mas a gente escreve com duas colunas, deixando esse espaço no meio dividido, que é para ver o mar abrindo e o povo passando no meio. Então, se alonga de propósito, é o único lugar que não tem justificar coluna, se deixa de propósito um branco bem no meio, mas assim vocês veem, tem justificado ali, e dá para ver aqui nessa foto bem aquilo que eu falei, que vem já o pergaminho marcado, tá vendo que tem essa em sombra, essa linha, então a gente respeita tanto para começar o texto, então vocês veem que eles estão alinhados para chegar ali. E outra coisa que dá para perceber bem nessa foto é assim, repara que a letra ela não vem apoiada embaixo na linha, ela vem pendurada na linha. Se vocês prestarem bem atenção, a letra ela vem em cima da linha e não embaixo. Quando a gente escreve em caderno pautado, a gente apoia a letra na linha, né? Em português, em inglês, whatever. Mas em hebraico não. A letra vem pendurada na linha. Por quê? Porque essas letras vêm de cima. Elas vêm nesse sentido e não são daqui para lá. Elas são de cá para lá. Então, isso vai fazer diferença e esse é o jeito que se escreve e essa é a diagramação. Então, tem a linha que dá para ver, aquilo que eu falei quando a gente pauta o pergaminho, as letras vêm penduradas e podem estar esticadas para justificar o texto e a gente tem essa guia, essa linha que já vem marcada quando compra o class, que agora vocês já sabem o que é. Moraí, o que é essa decoração em cima de cada letra? De algumas letras. Aquilo a gente viu na aula 2, que eu chamei as coroas. Lembra que eu falei que Deus estava demorando, fazendo aqueles enfeites que Moisés perguntou e que ele foi lá para a sala do Rabi Akiva? Esses são Keter, que chama, são as coroas. Entendi. Agora, conforme o Ktaf pode ter, as letras que têm as coroas são as mesmas em ambas as. Então, todas elas são. O que está, aquele sefaradi, às vezes ele não tem nenhuma coroa. Mas se tiver coroa, vão ser nessas 7 letras, aquelas mesmas de sempre. Não As existe mesmas não existe um. independente do Ktaf. São as mesmas. Independente do que está. A letra que tem que estar, quando põe que está, vai pôr nessas 7, no chato Nesgaz, né? O China, naquelas 7 que eu tinha falado, no Shin, no Ain, no Gimel, no Tet, no Tzadik, né? no Tet, vai ter nessas letras. Agora, pode aparecer uma Torá, principalmente assim, separadi de uma tal época, de um tal lugar,
e não vai ter nenhuma, tá? E vai ter, se você tem também, se você prestar atenção aqui, nesse texto que tem Shiratayama, uma coisa que aí sim eu não falei, se você olha no Beit ou no Rei, tem só uma coroinha. São alguns, sabe, que tem o que se chama assim, espada. Isso não é coroa, é um sotag, assim. E aí, essas também, vai ter numa escrita de Arizal, e aí no Veilis vai ter um tagim, algumas, aqueles que eu falei que são raras, numa escrita Veilis vai ter alguns pontinhos que são bem raros. Vai ter algum pei que vai ter 5 pontinhos, vai ter algum desse que vai ter 7 pontos, vai ter algum outro dessas coroas que são bem raras e que vai ter um outro costume que, mas aí são só deles. Tem outra escrita em algum deles naveles. E não são todas Bora, deles por que favor, têm. É alguma coisa de cabala. só para me ajudar a recuperar. Não tem nenhuma função a não ser decorativa. Não, não foi isso que eu falei. Não. Aqui a Veles é essa da direita. A função foi que eu tinha falado aquela vez, tem função, a gente só não sabe qual é. E o que Deus explicou para Moisés naquela época é que para a gente saber que existem níveis de explicação, níveis é, de entendimento desse texto que ainda não foram revelados. Mas está aí na cara que você ainda tem que buscar e que você ainda não sabe. Então, é para você saber, a função dele é para você saber que um dos níveis da Torá ainda não foi revelado. Essas coroas estão aqui para você saber que você não sabe tudo. Eu acho isso uma baita função, né? O fato de eu não saber não quer dizer que não serve para nada, né? E cada Ah, vez que eu olho para isso, eu falo assim, caramba, eu ainda tenho tanto que estudar. Ô, Simão, Né? E cada vez que eu me pergunto, me leva mais a procurar qual é a função delas. morar? Fala, Zé. Não, então, Sim. ô, Simão, a Morá passa a parte da vida dela colocando coroas nas letras da Torá. E você vai me dizer que não serve para nada? Não, 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 não. Ela vai te dizer que não sabe. Mas, pô, não, olha eu que não disse que não serve para nada. Eu mencionei que eventualmente seria decorativa, mas ela está dizendo que não se sabe e que nós temos ainda que aprender muito em cima. Maravilha, eu estou de acordo. eu comecei a frequentar a sinagoga, o Giuseppe Narraisi, não sei se você conheceu, era Conheci, sim, a Lava Shalom. isso, ele mesmo, querido, memória muito boa. Ele falava para mim que essas coroas é o segredo da Torá. Ele fala Ah, coisa separadinha egípcia. O segredo da. Então, mas ele é segredo pelo seguinte, porque, e aí é uma coisa mais da exegese, né? Todo o texto da Torá, a gente vai estudar em 4 níveis. Aí é o Pardes, aí já é outra coisa quase. Então, você tem o nível Pshat, que é o nível literal, que é do P, né, do Pardes. Você tem o Remes, que é o R, né, o R, que é o alusivo. Você tem o D, que é Drash, que é o remissivo. E você tem o nível sódico, que é o secreto. Então, isso que ainda não foi revelado, que é o porquê dessas coroas, é o secreto. Por isso que ele falou que é o segredo. Né? Então, por enquanto, aquilo que não me foi revelado da Torá é o segredo, mas tá, é um dos níveis de interpretação desse texto. Tudo que eu ainda não sei da Torá, para mim, está no nível secreto. Pode ser que tem coisas que para você já foi revelado que passou de secreto para você, foi para o nível remissivo,
mas para mim ainda está no secreto. Então, enquanto eu não souber, é o segredo, enquanto tem, a Torá vai ter sempre um nível secreto, que é para sempre eu continuar estudando, né? Sempre, esse texto vai ter sempre esses 4 níveis, que é o pomar, vai sempre. Então, esses pontinhos estão para, essas coroas estão aqui para me lembrar que existem níveis que ainda não me foram revelados desse texto. E eu acho, para mim, é o máximo, tá? Curiosidades, assim, agora a gente falou coisa bastante, assim, uma, Torá tem em média, não, em média não, a Torá tem 304.805 letras, e em média 61 páginas com 4 colunas. Por que as páginas são em média 61? Porque se errar uma coluna, eu posso cortar e fazer uma página com 3 colunas e outra com 5 colunas. Se eu tiver um animal maior, em média, se todas as colunas forem todas as páginas forem de 4 colunas, então eu vou ter 61 páginas. Se eu tiver uma página com 5 colunas ou uma com 3 colunas, isso pode mudar de 61 para 59 ou para 65 páginas. Páginas são cada pergaminho, cada classe, né? Cada classe, cada página tem 42 linhas e deve ser escrita por um profissional especializado, um sofer ou sofere. Esse profissional deve aprender, quando está em treinamento, o seu curso tem aproximadamente 4.000 regras. Então, a prova, né, quando a gente faz, quando a gente é testado, quando tem escrita e oral, nós somos treinados com essas 4.000 regras. Como é que são contadas essas 4.000 regras? Porque os livros que a gente tem que estudar, Mishnah Brura ou Kesef Stam, tem, né, aquelas parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, a gente conta, são essas 4.000 regras. Então, desde qual é o formato da letra, quando que pode apagar, o que pode fazer, são essas 4.000 regras, é assim que a gente sabe quantas regras. Não é chute, né? É daí que vem. Agora, essa contagem das 304.805 letras é muito interessante, porque daí a gente quer saber, então, quantos Aleph tem na Torá? Quantos Beit tem na Torá? Quantos Gimel tem na Torá? E aí há controvérsias. E aí eu peguei só um exemplo, né, da letra Vav, que a gente vai ver hoje. Tem, conforme uma contagem, vai ter 30.509, conforme outra contagem, vai ter 30.513 e outra contagem, 30.533. Por que isso? E por que não se chega num acordo? Porque eles falam, que nem eu falei, tem, conforme o Tikkun, né? Se eu estou vendo aquele que é da cópia, né? Do Tikkun ocidental, se é do Velish, se é do oriental, pode haver diferença. Um pode ter essa letra Vav, o outro pode não ter, porque tem a letra, o que eles chamam, a palavra que tem a letra faltando ou a letra sobrando. Tem uma letra que vai escrever Aaron, uma palavra, o nome de Arão, do Moisés. Numa das cópias vai ter o Arão com Vav, na outra vai ter Arão sem Vav. E aí vai dar a diferença. Mas o interessante é que em todas elas, no fim do texto, vai compensar com outra letra e todas elas vão ter esse mesmo número, 304, 805. Então, aqui faltar no Vav, no Aron para uma, ele vai ter com Kaf em outra palavra. Então, a Kaf que está aqui, em uma das versões, vai ter 11.968, mas outra, por exemplo, vai ter 8.610. Então, a contagem também vai ser quantas deveria ter, quantas tem. Há controvérsias, é muito difícil saber quantas letras exatas tem, quantos lamed tem, por exemplo, na Torá, e por isso não se divulga, e por isso não tem essa tabela de quantos tem cada um. Só se fala assim, tem 304.805 letras no total, tá? E que eu acho bem curioso, eu acho interessante isso, esse dado. Agora, quando eu estou escrevendo, existe duas dessas 4.000
regras, muitas regras são divididas em duas categorias. Uma categoria é o que a gente chama Haktochot, e outra categoria é Mukasvi. Parece um nome, mas tem palavrão, não é palavrão. São dois exemplos, sei lá, básicos de se entender. Uma é essa fotografia grande dessa uma palavrinha que vocês estão vendo, que é uma letra que está toda borrada aí, que parece dentro assim. O que acontece nesse exemplo? A gente olha, pega e apaga, quando tem que apagar alguma coisa, vocês estão vendo a Gillette lá nessa outra foto da direita. Pega a Gillette, raspa e apaga. A regra básica é: não pode formar uma letra por apagar. Então, se ela borrou e não dá para ver a letra, eu tenho que apagar a letra inteira e escrever a letra de novo. Eu não posso cavar tinta para formar a letra. A letra tem que ser escrita com a tinta e não cavando a tinta para que a letra apareça. Então, essa é uma regra básica. Então, uma coisa é limpar se borrou a tinta e espirrou para fora, outra coisa é se espirrou a tinta para dentro, como é o caso aqui. E aí eu teria que cavar tinta para formatar a letra. E aí eu não posso, eu tenho que apagar a letra inteira e escrever a letra de novo. Nessa foto que está aparecendo a Gillette, ao lado da Gillette, onde está a pontinha da Gillette, não sei se vocês estão percebendo que uma letra encostou na outra. Tem alguns lugares nessa foto que a letra encostou na outra. Um, dois, três, quatro, cinco. Entre a quinta e a sexta linha, também vocês vão ver que a letra de cima encosta na letra de baixo. Quando eu tenho algum problema, isso é problema. Quando eu tenho uma letra que encosta na outra, o que acontece? Não flui o espaço em branco. Então, quando eu falei, esse texto, essa questão é o espaço em branco em proporção com o espaço em preto. Não pode acontecer de não ter espaço em branco entre as duas letras. As duas letras não podem se encostar. Então, aqui eu tenho que consertar. E aí eu tenho que ver o quanto, quais letras, e se eu posso só fazer espaço entre as letras, ou se eu teria, de novo, que apagar as duas letras e formar as duas letras de novo. Então, esses são os conceitos principais de quando vai restaurar uma Torá, porque às vezes a própria tinta se desfaz, se desmancha e vai soltando um pozinho, e as duas letras foram escritas a princípio separadas, mas elas se juntaram com o tempo da própria degradação da tinta numa Torá. Então, quando você faz o trabalho do restauro, esse é o trabalho que acontece, essa atenção que tem que fazer, é isso que a gente toma conta, né? Então, e aqui, agora, outra questão de texto, vou passar mais rápido, tem assim, de novo, de interpretação de texto. Em Êxodo 27, vai falar, então estou falando da construção da coluna. Toda coluna que a gente escreve aqui, essas 4 colunas é uma página, é um classe. Toda página, toda coluna começa com a mesma letra. Começa com a letra Vav. Vav é aquela do meio do Aleph, né? E a gente tem um texto interessante quando está falando da construção do tabernáculo, da construção do templo, vai falar assim, também essas 20 colunas, é a construção do templo que ele está falando, e suas 20 bases serão cobertas de cobre, e os colchetes das colunas e suas faixas serão de prata. Colchete em hebraico está escrito vav, né? E foi traduzido por colchete. Por que colchete? Porque é o gancho. Em outras traduções são ganchos, né? Assim também ao lado norte da cortina, os comprimentos serão de 100 côvados, e suas 20 colunas, e suas 20 bases serão de cobre, e os ganchos, os colchetes das colunas, são aonde vai pendurar a cortina. Então, quando a construção do tabernáculo está falando
das colunas onde serão penduradas, né? Ela usa o termo vav. Quando a gente está escrevendo a Torá e diagramando essas colunas onde a gente vai pendurar o texto, a gente começa com a letra vav. Por quê? Por causa desse texto que está falando com vav e também porque vav em hebraico quer dizer e. Então, quando a gente fala e, né, e demais, eu e vocês, eu e, né, esse copo, eu e essa luz, eu e o computador. Então, quando a gente fala e, a gente cria esse texto contínuo. Não tem separação de uma coluna entre uma coluna e a outra coluna. Então, a gente tem esse texto e, né, a própria explicação da Torá com esse gancho e a coisa. Então, aqui vai entrar, vocês podem, se vocês prestarem atenção, aqui tem uma coluna, era só para ver se vocês conseguem identificar essa letra Vav no início, o texto, ó, presta atenção, ele começa, ele vai da direita para a esquerda, né? Então, a primeira letra é essa de cima do lado direito, e aqui a gente tem duas colunas que dá para ver a primeira letra. E a Torá inteira, menos a primeira letra da Torá, que é o Beit, e menos vai ter só uma coluna, que é depois o Mika Morra, quando tem a bênção que o Balak faz, né? Quando elas são suas tendas a Jacó, quando elas são, que vai ser a única outra coluna que não vai começar com a letra Vav, porque esse é um texto que veio de um estrangeiro. Então, aí vai começar com outra letra. O resto, todas as outras colunas vão começar com essa letra Vav, que são esses ganchos dessas cortinas, e se associa esse texto. Eu acho também bem interessante essas cortinas, esse texto, essas colunas como cortina. E se vocês repararem bem, num lugar ou outro, vocês podem ver aqui algumas letras também justificando o texto, dá para ver a linha aqui desenhada, dá para ver algumas letras esticadas, o que a gente já falou até agora, dá para perceber bem também nessa fotografia. E aqui alguma coisa também interessante para mim, não sei, eu acho bem, das palavras e das letras. Então, a gente tem a mezuzá, da onde vem essa palavra? Essa palavra do hebraico, a gente tem essa que tem de zaz, né? Zaz é move, anda, tem um movimento. Mezuzá é aquilo que zaz, que tira do meio a morte, mavet, né? Mot, mavet, zaz. Então, fica bem no meio da morte, para tirar a morte. Da onde vem a palavra mezuzá? O Midrash vai falar que era quando vem o anjo da morte na 10ª praga, no dia da saída dos israelitas do Egito, né? A gente marca as portas com o sangue do cordeiro, e aí o anjo pula, né? Pass over a, as portas dos israelitas. Então, essa marca é aquilo que zaz, que move a morte. E daí seria a palavra. Mas está no texto bíblico, né? O mezuzot, beitecha, e faria mezuzot, mas daí vem também essa outra explicação. Aqui está esse que eu citei, né? Um pedaço, a mezuzá é escrita igual a Torá, de pergaminho, só que ela é bem menor, ela é a proporção do dedo, que a mezuzá é esse, né, daqui que põe nas fotos das casas, e se a gente olhar atrás da mezuzá, tem um escrito também de cabeça para baixo, que é uma questão de letras, assim, que não existe, pouca gente percebeu atrás do papelzinho do pergaminho da mezuzá, tem uma coisa escrita que é assim, Kozu, Bemoksaz, Kozu, que mesmo quem fala hebraico muito bem, nunca ouviu falar. E o que quer dizer esse Kozu, Bemoksaz, Kozu? Nada, não existe essas palavras. Então, se a gente pegar o tetragrama
que é Yud, Rei, Vav, Rei. O Yud, uma letra que vem depois do Yud, é o Kav. Uma letra que vem depois do Rei é o Vav. Uma letra que vem depois do Zayin. Então, essa palavra, Kodo, é sempre o que está escrito na Meruzá em cima. Deus é nosso Deus, Deus, uma letra para frente. Então, por que que o anjo da morte pula a casa dos israelitas? Porque ele teria lido essa mensagem e ele está um momento para frente. Ele leu no tempo para frente. Então, por isso, a mezuzá está de cabeça para baixo, para quem vem de cima lê e acha que ups, passou. Então, ele pula e vai para casa ao lado. E é uma ideia, né? Toda mezuzá hoje em dia tem que ter essas palavrinhas e estar de cabeça para baixo, senão não está caché. Então, são, né? E a outra coisa que também tem de palavras e de escritas, quando a gente tem em Êxodos também, vai fazer a doação para participar da construção do tabernáculo, você dá meio shekel da doação, uma tzedakah. Tzedakah, em hebraico, é justiça social. A letra que fala sobre justiça é essa que está em vermelho, ali é o tzadik, tzedek, tzedakah é a justiça. O que quer dizer essa justiça? Mahatzit, né? Hetzi é o meio shekel. Então, a interpretação desse versículo é isso, que todo aquele que entrar nos registros pagará meio shekel conforme o peso do santuário, o rico não pagará mais e o pobre não pagará menos. Aqui está faltando um espaço, né? Isso é Mukavdvila, que até juntou. Ao que meio século, ao que entregar a oferta ao Eterno como expiação por si mesmo. Então, o que é justiça? Está no meio. Você vai dar meio shekel, uma hatzita shekel, beshekel kodesh. Vai fazer o que quando você for justo e igual com todo mundo? O que está em verde é Rai, é vida, e o que está na ponta, no extremo, é Met, de novo, Mavet, morte. Né? A justiça vai salvar, vai afastar, não vai impedir, mas vai afastar a morte. Então, quando a gente está escrevendo esse texto, né, são as meditações, são os lugares, o contexto para onde a gente é levado. E aí, naquela ideia assim, all we need is vows, né? Já dizia os Beatles, se fossem cantar em hebraico, né? Eles diriam que all we need is vows. Vav é igual a 6, né? O desenho do Vav é essa letra. Quando a gente escreve o Vav por inteiro, Vav, né? Tem a letra Vav, mais um Aleph, mais um Vav, então Vav é igual a 13, que é 6 mais 6 mais 1. E a gente chega de novo que Vav, então, 13 é igual a Errad, né? Errad porque Aleph é 1, aqui é o 8, o Het, e o Dalet é 4. Então, Vav vai ser igual a 1. Lembra que a gente tinha visto que 1 é igual ao tetragrama e 1 é igual também a Havá. A Havá é amor em hebraico. É 1, aqui o Aleph, mas aqui é 5, aqui é 2, e aqui é o 5 de novo. Então, o Vav é igual a 1, Deus que é o único e que é o amor. E acho que tem bastante coisa. Vou deixar uns 5 minutinhos se tiver pergunta. Professora, a senhora mencionou sobre a contagem das letras na Torá. Agora, Sim, qual é o programa para poder ler determinadas palavras na Torá? Quantas vezes ela repete programa. de computador? A Torá foi totalmente colocada no computador, eventualmente, para permitir a contagem de uma determinada palavra? Mas você quer contar a palavra em gematria ou você quer contar quantas vezes tem essa palavra na Torá? Quantas vezes tem essa palavra?
Eu não me lembro de uma que um Sim, determinado. não, eu vou te falar, é que o José Luiz pediu tempo. É, Ah, Simão, eu acho que aqui a gente tem duas questões interessantes, tá? De fato, Morá, você pode ir lá em Meacharim hoje em dia e comprar uma Torá digitalizada. Existe. Tá? Eu fui há muitos anos e comprei um CD-ROM, que tem gematria, que é o que o Simão está falando. Eu posso contar quanta. Pega uma frase, qual é o número dessa frase, ou o que o Simão falou, quantas vezes uma palavra aparece. Mas, Simão, o que a Morá ensinou hoje é mais profundo do que você está perguntando. Sabe por quê? Aquela Torá que foi digitalizada, ela é um exemplo de Torá. O que a Morá ensinou para a gente hoje, e para mim é uma revolução na minha cabeça, é que as Torás não são, as Torot, né, não são iguais, tá certo? A Torá que a Morá Raquel, a Soferet Raquel, faz é uma. Outro Soferet no planeta Terra, uma outra Soferet, um outro Sofer lá em Viena, não é idêntica, senão, porque algumas letras elas têm variações e a gente não tem essa definição qual é a correta. Você entende? Em algumas, uma letra vai estar faltando, em algumas vai ter uma letra a mais para completar aquela. O total de letras vai ser o mesmo, mas as Torot que a Morá está explicando para nós, elas não são iguais. Por exemplo, Morá, deixa eu fazer uma pergunta. Você já fez mais de uma Torá na vida, não fez? Torot. Escrevendo inteira, não. Eu fiz partes e fiz restauro de várias, mas escrevendo inteira, um. Agora você está fazendo uma inteira, tá certo? Se daqui a 10 anos a senhora fizer mais uma outra inteira, ela vai ser igual a essa que a senhora fez agora? Ou não? Depende de quem encomendar. Tá vendo, Simão? Depende de quem encomendar, a sinagoga, a linha rabínica, ela vai decidir se uma determinada letra vai para o texto ou não. Você está entendendo? Provavelmente vai ser idêntica, porque primeiro que eu tenho essa escola desse tipo, segundo porque a ONG aceita mulheres, essa escola, essas que são diferentes hoje são bem raras. Agora, no restauro, eu já peguei diferente, né? Então, muito cuidado e a responsabilidade para fazer restauro é ter o tikkun, que é o que o professor Simão perguntou semana passada, no primeiro encontro, que é o tikkun? Ler sofrim correto, do livro correto, para eu não incluir uma letra que não existe naquele escrita e nem apagar uma letra ou um pontinho, uma coisa que não exista naquele roteiro original da escrita daquele cesse. Então, uma pessoa que não tenha conhecimento, que não tenha o daquela escrita que você está falando específica, não pode fazer o restauro daquela escrita. Agora, outra coisa que você me perguntou de quantas vezes tem aquela palavra, existe no programa mesmo, no computador, você não precisa comprar nada. Você entra no Google e pede concordância bíblica. Você pode fazer em português ou em hebraico. Em hebraico chama concordância, você coloca em hebraico, ou em português chama concordância. É que em hebraico vai te falar na Torá exatamente porque pela tradução, se você vai pela Septuaginta no grego, você vai pelo latim, essas palavras vão mudar a concordância. Mas chama concordância. Então você vai colocar Caim, e aí vai te dar quantas vezes e aonde exatamente apareceu a referência do nome Caim na Bíblia. Esse programa se chama concordância, concordância bíblica. Não precisa nem comprar Era mais. outra valeu. coisa. Eu perguntava, Zé Luiz, com todo respeito à explicação que você está dando, eu perguntava, e pela curiosidade que eu tenho de considerar a repetição de uma determinada palavra nas diversas parashiot. Então, eu sei que nos comentários do Rabino Sachs, por exemplo, ele gosta muito de citar quantas vezes uma determinada palavra consta na Torá.
Isso. E aí ele usa isso, ele usa esse programa que chama concordância, mas é importante, ele usa, eu uso quando eu vou dar uma aula no hebraico. Então você usa concordância, tá? Porque se você vai usar na tradução, às vezes, por exemplo, isso que eu fiz hoje no Vav, se eu uso Vav, vei, ele vai me dar tudo isso se eu uso colchete, já vai me dar, em alguma tradução vai dar colchete, em outra tradução vai me dar gancho, em outra vai me dar zero. Nesse exemplo que a gente usou agora. Então, você precisa saber exatamente o que você está procurando, e se você procurar em hebraico vavei, aí vai te dar esses ganchos que o Rabino Sacks usa para as aulas dele. Então, você usa concordância em hebraico. E aí você, no Google mesmo, você não precisa comprar programa nenhum. O Google está cheio e te dá todos os sites que tem. Tem concordância melhor, concordância pior. Ora, eu falei, a minha visita em minha Sharim, que eu comprei o CD-ROM, era antes do Google. Eu sei que hoje em dia está tudo mais fácil e mais barato. Então, eu É, e eles cantam, tem esses pontinhos, tem um programa o que tinha esse CD-ROM que você comprou, acho que era um que eu tinha também, que cantava e dava até a mime sefaradi, acho que nazi, e era bom para dar aula de bar mitzvah, era ótimo. Você percebe, Simão? Se todas fossem iguais, a gente poderia ter um programa que corrigisse todas. Mas não dá para fazer isso, porque, pelo que a Morata está explicando, tem uma variedade de possibilidades na Torá. Não é isso, Morata? Pode ter Mas uma. não é tão grande essa variedade, é uma variedade controlada. São cinco, seis, igual eu te falei, esse número de fontes, e essas variedades são de acordo no tempo e no espaço. Então, naquele lugar, daquele se escrevia assim, desse lugar. Então, aí você vai ter o tikkun desse lugar. Muita variedade, não, não é kasher e pronto. Eles são controlados, não é assim. Essa aula é gravada, Morata. Depois eu vou olhar lá. Você pegou uma letra lá, não lembro agora qual foi, o Vav, né? Você deu Isso, qual? cinco exemplos. Você Cinco deu exemplos só. cinco, só cinco. Cinco é muito. Para quem tinha ilusão, Simão, 67 anos de ilusão, que todas as Torotas eram iguais, descobri que só uma letra, só uma, que a Morá pensou aqui para nossa aula, tem cinco contagens. E os números que me assustou é que alguns números são próximos, o outro, terceiro e o quarto, são mais distantes. Quer dizer que tem É, Torá que tem 10 letras a mais daquela letra do que a outra, né? pode É, ser. Luiz, com todo o respeito, você está com muita razão em termos das letras, mas eu não me fiz claro na pergunta dá pra- que era a respeito das palavras, e essas não podem faltar em nenhuma delas, aí elas são todas iguais, eu tem que pensei, estar, aquelas palavras têm que constar. E eu perguntava, então, Não, não, não. opa, Isso não. De novo que não. O que eu falei no segundo encontro, quando eu falei aquelas palavras que têm um pontinho em cima, quer dizer que em algumas versões, e aí que é importante também que vai complementar, é que é tão louco que a gente não acredita que a gente não escuta. É, aqueles pontinhos, aquelas palavras como do encontro de Esaú e Jacó, que eles se beijam, pode ter versão que essa palavra que eles se beijam não exista. Então, tem versões que esse beijo não consta essa palavra, e vai ter versão que consta esse beijo, e na dúvida a gente anula com aqueles pontinhos em cima. É desses pontinhos em cima que estava lá que foi falado aqueles dots, né, menucadot, otiot menucadot, que eu falei no terceiro encontro. Aquelas otiot menucadot, aqueles pontinhos em cima das letras, é que pode ser que vai ter alguma Torá que essa palavra não exista. a palavra não existe, então ela pode estar suprimida. Em alguma versão de algum tikkun e no outro ela existe, mas está menucada, menucada, né? Mas está com aquele pontinho em cima. Então, tenho dúvida de que ela existiu. gente, olha, é fantástico, Simão. Eu proponho o seguinte: nós estamos com o horário adiantado, né?
Eu acho que a gente aprendeu muito hoje sobre a escrita da Torá, principalmente, né? Muita coisa, ó, batemos palma aqui todo mundo. Morá, vamos encerrar. A gente vai, a aula que vem, como é uma aula que a Morá vai fazer exercícios de escrita, a gente vai retomar esses temas, Simão. Vamos pensar um pouquinho, porque eu também concordo com o Simão Morá, a gente está super, super surpreso. Porque eu falei isso, Simão, 30 anos da minha vida na sinagoga, que todas as Torot, a menos de um erro, né? Mas todas as Torot são iguais. Eu pensava, Simão, se eu passasse um scanner, eu poderia corrigir e ter todas idênticas. E o que que a gente descobriu hoje? Que as letras podem variar, pouquinho, moral, pouquinho. E o palavra, Bem pouco. bem pouquinho, bíssale, bíssale. E que palavras podem variar. Tá certo? E mais ainda, eu pensei que o Vav começava as colunas de toda a Torá. Já descobri que não. Tá certo? Várias coisas que a gente pensava de uma universalidade total não é verdadeiro, né? Mas vamos aprofundar isso a semana que vem, Morá? Acho que está todo Estamos mundo. aí. Estamos aí. Tem que encerrar a gravação. Espera um pouquinho. Aqui tem um ritual aqui para terminar. Peraí. E é pausar.